Então, vamos retomar. Eu estou aqui com o meu projeto. É o projeto que está na mesma situação do final do vídeo 2, tá? Do conteúdo complementar, que foi o que vocês implementaram agora. Quem não conseguiu implementar ainda, não conseguiu estar com o projeto prontinho, eu peço que se dedique a isso, porque é a partir daí que a gente vai fazer outras coisas, tá? E aí, vamos fazer alguns comentários, né? Deixa eu abrir aqui meu resources. Ó, aqui, conforme eu pedi para Professora, vocês... Oi. a senhora está compartilhando tela? Eu tô achando que tô. Agora sim, né? Então, agora sim vocês conseguem ver o meu projeto. Deixa eu só minimizar aqui. Ele está nas mesmas condições que o projeto que vocês terminaram agora. E se entrarmos aqui em Resources, a gente vai ver que tem aqui os arquivos de configuração, né? Os .properties estão aqui. O meu application.properties, que é o principal, ele está dizendo, olha, que por enquanto o teu projeto ele vai funcionar de acordo com as configurações que estão no arquivo teste, que é esse application-teste aqui. Por isso que se a gente erra um pouquinho o nome, ele já não consegue executar as configurações corretamente, né? Aqui, o JPA Open View igual a falso, significa que eu vou trabalhar com JPA só nas camadas do back-end, tá? Não, lá no front-end não vai ter essa questão de JPA, não. Lá os dados já têm que chegar tratados para serem renderizados. E aí, isso me faz voltar aqui na nossa arquitetura, e eu quero dizer a vocês o seguinte, que agora a gente vai fazer algumas ações nesse nível aqui, é o nível de baixo, que é o nível de acesso a dados, e aqui a gente vai trabalhar neste pacote das entidades, tá? Então, eu comento com vocês, imagine que aqui mais para baixo, no nível mais embaixo ainda, existe um banco de dados, um servidor de banco de dados. Pode ser um MySQL, pode ser um MariaDB, pode ser um Postgres, pode ser um Oracle, enfim, tem um banco aí que vai atender. Pode ser um banco em memória, que é o que a gente vai usar hoje, o H2, né? Mas o fato é que existe uma persistência e as minhas entidades, que são as classes que estão lá dentro do meu projeto, vão ter uma ligação com essas tabelas do banco, tá certo? Então, como a nossa proposta é trabalhar com um arquivo, com um projeto do supermercado, vamos criar uma aplicação. Deixa eu ver se eu estou aqui com o nosso diagrama. Aqui, está aberto. Ele tem que abrir aqui no navegador. Tem tanta aba aberta, né? E ele não... Eu quero mostrar aqui o nosso diagrama. Não abre, né? E vamos fechando mais janelas aqui, quem sabe. Não sei se vocês se lembram na aula passada, vou até parar esse compartilhamento, ver se ele... Eu mostrei para vocês o modelo, agora foi, o modelo UML das nossas classes. Agora ele vai compartilhar. Aqui eu coloquei algumas, tá? Vamos começar a trabalhar nela. Então, o que a gente tem aqui? Vocês conseguem ver? Eu tenho a classe pedido, né? Então, quem for fazer compra no meu supermercado, compras online, vai fazer pedidos. Os pedidos só podem ser atendidos se existir produto em estoque, né? Então, a gente até viu na aula passada que um pedido está associado a um ou muitos produtos, um produto está associado a 0, 1 ou muitos pedidos, um pedido está associado a um cliente pode estar associado a muitos pedidos. Certo? Essa é a nossa brincadeirinha. Vamos começar aqui no nível mais simples, tá? Vamos começar aqui nessa entidade produto. Então, eu posso ter um monte de produto lá nas prateleiras, um monte de produto disponível lá no meu estoque, e eles podem ou não ser vendidos, tá certo? Então, nós vamos criar agora uma classe que vai representar todos os produtos que existem lá no meu estoque, tá? Então, a gente vai criar uma classe com esses atributos que estão aqui, ó. O ID, a descrição, a quantidade em estoque e o preço de venda dele, tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui no meu projeto? Eu venho aqui, ó, onde estão as minhas classes,
tá? Vem aqui, né? Foi aqui que a gente criou a nossa classe de configuração de segurança e tal. Eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova classe, tá? Vou chamar essa classe de produto, tudo bem? E eu vou querer colocar essa classe dentro de um pacote. Só que eu cliquei no lugar errado, tá? Deixa eu dar um cancela aqui. Eu vou clicar aqui, nesse pacote, supermercado back-end, para ficar mais fácil, não ter que digitar muita coisa. Clico com o botão direito, New Class. Tá vendo que ele já trouxe aqui um package previamente criado para mim? Só que eu quero ser mais específica. Aqui ao final eu vou colocar ponto e vou criar um pacote chamado Entities, né? De entidades, tá? As entidades são aquelas classes que vão representar o que eu tenho no meu banco de dados, tá certo? Então, dentro desse pacote Entities, eu vou criar várias classes e elas vão tentar refletir o que tem no meu banco. Neste caso, eu vou criar a classe chamada Produto, tá? Deixa eu fechar esse arquivo. Então, aqui está a minha classe Produto. Vocês conseguem ver? Eu vou dar um duplo clique aqui para aumentar aqui o código. Perfeito. Tudo bem, né? O que a gente faz aqui? Vocês lembram quando a gente teve aula de laboratório de programação, que a gente aprendeu a criar os atributos de uma classe e a gente aprendeu a criar atributos privados? Então, eu vou ter aqui um atributo que vai representar o ID do meu produto, tá? Eu vou dizer que ele é um integer ou int, tá? Tanto faz, que é o meu atributo ID, tá? Só para a gente não se esquecer, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho ID, descrição, quantidade em estoque e preço de venda, certo? São esses os 4 atributos. Então, eu volto aqui no meu STS e vou continuar. Vou criar agora string Professor, descrição. Oi? isso daí a gente vai fazer, continuar no que a gente fez hoje ou vai fazer Isso, outro? continua do projeto que vocês terminaram agora, que ele está todo configuradinho, já está conseguindo instanciar lá o banco de dados, H2, a gente vai partir daí, tá? Beleza. Então, aqui tem o meu ID, que é um inteiro, tem a descrição, que é uma string, eu tenho o preço de venda, que é um valor double, e eu tenho um outro atributo inteiro, que vai ser a quantidade em estoque, tá? Perfeito, né? Então, aqui eu tenho... Então, esta minha classe, ela vai trabalhar com esses 4 atributos, porque lá na tabela do meu banco de dados, né, que vocês já estão falando um pouquinho de banco de dados, lá na disciplina da professora Simone, né? Lá eu vou ter uma tabela criada, chamada produto, e dentro dela eu tenho 4 colunas. Uma coluna para o ID, uma coluna para a descrição, uma para o preço de venda, outra para a quantidade em estoque. Perfeito? Para essa classe aqui funcionar direitinho como eu quero, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou em Source, tá? E aqui eu vou pedir para ele criar já para mim, só para eu não ter um trabalhão de digitação, tá? Eu vou usar os recursos que a IDE me dá. Então, eu já vou criar aqui um método que é um construtor. Eu vou criar método construtor. Vou criar 2 versões do construtor. A primeira é um construtor que não recebe parâmetro nenhum. Então, se eu quiser criar um objeto dessa classe e um objeto todo vazio, sem nenhuma informação, eu posso chamar essa versão do construtor. Então, por exemplo, se eu escrever new produto, abre e fecha parênteses, eu estou criando um objeto com os campos ID, descrição, preço de venda e quantidade de estoque, tudo vazio. Pode ser, numa outra circunstância, que eu precise criar esse objeto e já fornecer os dados de todos esses atributos. Então, eu vou criar uma outra versão do meu construtor, tá? Eu vou no mesmo lugar, Constructor Using Fields, só que aí eu mantenho todos os campos marcadinhos e mando gerar. Olha só, o nome do método é o mesmo, produto. É o método construtor. A gente sabe que ele é um construtor porque logo depois do public já vem o nome do método
e o nome do método é exatamente o nome da classe. Só que nessa segunda versão, eu estou mandando parâmetros que já iniciam o valor do objeto. Então, eu crio um objeto e já seto os valores dele, tá? Outra coisa importante a ser feita, considerando que todos os atributos são privados, se a minha aplicação vai precisar manipular esses atributos e eles são privados, então eu preciso daqueles métodos chamados get e set, os famosos getters and setters. Então eu clico aqui com o botão direito, vou em source e vou aqui, ó, em generate getters and setters. E eu quero um get e um set para todo mundo. Então eu seleciono todo mundo e tá? Isso aqui, a gente fez bastante isso lá nas nossas aulas de laboratório de programação, né? Então, se eu tenho um atributo privado, eu preciso de um método que consiga entrar no objeto e resgatar um valor para que eu consiga ver, e eu preciso de um método que consiga entrar no objeto e alterar um valor dele, tá? Então, é como se eu fechasse o meu objeto e deixasse só algumas portinhas de comunicação. Esses métodos get e set são essas portinhas. Só por elas que eu consigo entrar e sair do objeto. Tá certo? E por último, e aqui é uma novidade, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente criava uma variável do tipo string, e eu queria comparar uma string com a outra, a gente usava o método equals. Né? String usa muito isso. Mas toda classe pode ter o seu método equals, tá? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu venho aqui, ó, generate hashcode and equals. E aqui eu digo, ó, o seguinte, o que vai fazer você entender que um produto é diferente do outro? De repente eu poderia fazer uma concatenação do ID com o preço de venda. Mas, nesse caso aqui, eu só vou comparar o ID, tá? Se o ID de um objeto é igual ao ID de outro objeto, eu vou considerar que eles são os mesmos produtos. Vou dar um generate aqui. Ó, e ele criou para mim um método equals, tá? Então, se eu colocar assim, produto 1.equals, e dentro do parênteses eu colocar um segundo objeto, ele vem aqui e vê se eu estou falando, se eu estou tratando de objetos iguais, tá? E aqui em cima a gente tem um hashcode, porque cada objeto, ele vai aplicar essa formulazinha aqui, cada objeto gera um hash único. Tá? Depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas isso aqui são algumas informações que a gente cria rapidamente na nossa classe, sem ter que escrever, né? A gente não escreveu nenhuma linha de código. A gente só escreveu aqui em cima os atributos da classe. Tá certo? Muito bem. Qual que é o meu intuito com essa classe produto aqui? É fazer com que ela reflita no banco. Eu preciso que esta classe aqui, que é uma entidade, que ela esteja associada à minha tabela produto. Então, o que eu faço para que ela seja entendida como uma entidade que vai mapear o meu código Java para dentro do banco de dados? São essas marcações que eu vou colocar aqui, ó. Entity, e aqui a gente está entrando nos conceitos de JPA, que vocês pesquisaram há 2 aulas atrás. Então, a JPA é uma especificação que permite que eu faça o mapeamento objeto relacional. Eu tenho meu banco de dados e eu quero que meu banco de dados se reflita aqui no meu código orientado a objeto. Então, eu estou fazendo essa classe aqui ser entendida como uma entidade e, portanto, ela tem um representante lá no banco. Vai ter uma tabela chamada produto, tá? Qual é o nome da tabela com a qual ela vai se associar? Eu coloco aqui table, tá? Observe que ele está dando errinho, tá vendo? Se a gente der Ctrl Shift O, o que vai acontecer? Como o nosso projeto sabe lidar com dependências da JPA, porque está definido lá no POM, né? Então ele tem lá o controlador de dependência, então eu já posso falar, olha, importa todas as classes desse pacote aqui, ó, JavaX Persistence.Entity.
tá? Aqui eu tenho a especificação. E aqui o Hibernate é a implementação. Então, a especificação é como se fossem regras. E a implementação é como se fosse código que segue essas regras. Então, entre a especificação e a implementação, a gente costuma dar prioridade à especificação, tá? Vou dar um next. E agora, a segunda também é para table. Então, eu vou continuar pegando a especificação table. Ó, já sumiu o errinho, né? E aqui, dentro de table, eu vou colocar name. E eu quero que essa entidade produto, aqui do meu código, reflita o que eu tenho lá na minha tabela, sei lá, vou chamar de TB produto. Tá? Então, esse TB produto é como se eu criasse meu banco de dados e dentro do meu banco de dados vai existir essa tabela TB produto. Tá legal? Outra coisa legalzinha que eu posso fazer aqui, ó. O meu ID, ele é um identificador. Lá no banco de dados, a gente tem o conceito de chave primária, não tem? Quem consegue definir para mim o que significa uma chave primária? Ele é a forma que você localiza. Um identificador. A gente tem por trás do banco de dados, já comentei com vocês, o conceito de conjunto. Então, a gente entende uma tabela como sendo um conjunto. E pela definição matemática, dentro de um conjunto, não pode existir objetos, elementos repetidos. Vocês já lembram disso? Então, um conjunto, ele tem vários elementos, mas não tem dois elementos iguais. Então, quando se coloca o conceito de chave primária em uma tabela, eu garanto que eu não terei duas linhas iguais, porque a chave primária precisa ser única. Todos os outros campos podem ser iguais, mas a chave primária não. Isso garante que não exista repetição dentro do conjunto, certo? Então, é o que a gente tem que fazer aqui. Então, este meu ID aqui, eu vou colocar a marcaçãozinha ID. E aí, ele está dando um errinho, Ctrl Shift O. Aí, travou o trem aqui. Só um minutinho, aproveitar, vou ler aqui a mensagem do... Bom, chegou uma mensagem no chat que eu não entendi. Depois eu falo com a aluna que mandou. Só um minutinho, deixa eu destravar aqui minha tela, tá? Professora, foi. você pode mostrar seu hash, por favor? Porque aqui no VS Code não tô... Posso sim. Aqui, Tá me dando um erro. o hash tá aqui, ó. É a conta dele, né? Beleza, professora, obrigado. Tá. Depois eu vou subir esse projeto também, tá? O meu projeto no GitHub para vocês, para tirarem dúvidas, tá? Bom, voltando aqui para cima, então. Então, a gente estava aqui, ó. O que eu já fiz aqui? Eu marquei a minha classe produto como sendo uma entity, ou seja, todas as entities têm algum reflexo no banco de dados. Eu quero que essa entity tenha um relacionamento com a minha tabela lá do banco chamada TB_produto, tá? O ID aqui, esse campo, esse atributo ID, ele vai ser para mim a minha chave primária, tá? Então, por isso eu estou marcando ele aqui com essa anotação ID, tá? Só que ele está dando um erro, porque eu tenho que botar o ID maiúsculo, né? Óbvio. Tá? Se a gente der um Ctrl Shift O, ele abre aqui e eu importo o ID. Então, entendam que todas essas anotações aqui, que eu estou colocando, na verdade, internamente, elas se convertem em classes, tá? Tanto é que eu estou tendo import aqui para cada um deles.
Então, esse meu ID aqui, internamente, está sendo criada uma classe, um objeto da classe ID para tratar esse campo. Só que a JPA faz com que a gente não tenha que se preocupar com isso, tá? E uma outra informação, até dei uma colada aqui nesse código, porque eu sempre como algumas letras. O que eu estou dizendo? Olha, esse campo ID, que aqui é um atributo privado, lá na minha tabela, ele vai ser uma chave primária, tá? E o valor dessa chave primária vai ser definido, eu não sei se vocês já viram em banco de dados, que a gente pode criar alguns campos como sendo do tipo autoincremento. Então, eu nunca coloco um número lá dentro dele, mas quando eu crio um elemento novo, quando eu mando fazer uma inserção na tabela, automaticamente o valor desse campo ele é calculado. Ele é sempre um autoincremento. O primeiro começa com 1, quando eu faço a segunda inserção, ele já é gerado como 2. Então, é o banco de dados que está cuidando disso, tá? Então, esse Generated Value que eu coloco aqui, usando essa estratégia Identity, é porque eu quero que o campo ID tenha o valor sendo definido pelo próprio banco de dados de uma maneira sequencial, tá? E esses errinhos que estão dando aqui é porque eu tenho que importar as classes que estão dentro do JPA também. Ctrl Shift O e vocês vão vendo o que ele já colocou aqui para mim, ó, Generated Value e Generation Type. Certo? Vou dar um salvar aqui. Vou dar um duplo clique para minimizar e voltar aqui na minha visão. O que eu quero fazer agora? Vou entrar aqui no arquivo applicationtests.properties. Essas configurações que estão aqui é a configuração padrão desse banco de dados chamado H2. Tá? O banco de dados H2, ele é um banco muito usado quando a gente está fazendo testes rápidos aqui de desenvolvimento, porque eu consigo ter um banco de dados em memória para atender as minhas necessidades de desenvolvedor. Tá? Quando eu derrubo, quando eu fecho a minha aplicação, esse banco é destruído, tá certo? Mas as configurações básicas dele são essas aqui. Então, eu não mudei nada, tá certo? E eu falei que o meu projeto, aqui no Application Properties, vai estar trabalhando com esse perfil teste ativo. Então, quando eu mandar executar aqui a minha aplicação, ele sabe que tem que instanciar esse banco H2, tá? Esse aqui é um servidor de banco de dados. Dentro desse servidor de banco de dados, vai ser criado este banco chamado TestDB. E se a nossa entidade produto aqui estiver certa, ele vai criar uma tabela para mim, vazia, por enquanto, com o nome TB Produto. Então, a JPA está falando com o servidor de banco de dados e com base nessas marcações que eu tenho aqui, ele está conseguindo mapear a minha classe para uma tabela do banco. Tá certo? E isso vai valer para criar a tabela, depois vai valer para eu ler a tabela, enfim, tá? Todas as estratégias que eu tiver que fazer que envolva a minha classe conversando com o banco de dados, essas marcações aqui da JPA, essas anotações vão nos auxiliar, tá bom? E eu já falei para alguns alunos, mas aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, tá vendo? Onde a gente tem local, aqui eu tenho meu projeto, tá vendo? Se eu clicar com o botão direito, ele permite que eu restarte. Eu vou restartar os meus servidores, tanto o meu servidor Tomcat, quanto o meu servidor de banco, né, o meu H2. Tá? Vamos ver aqui, ó, se vai dar tudo certo. Ele vai colocando aqui no console. Opa, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Ele está colocando aqui no console, ó, o que está acontecendo. Se der algum erro, vai ter que aparecer aqui. Ó, parece que deu um erro. Ele estava dando um erro aqui associado a uma tabela cliente, que eu comecei a fazer, mas larguei mão porque não ia dar tempo da gente ver isso hoje. Então, e ele ficou com isso em memória. Eu vim aqui em Project, mandei dar um clean, tá? Limpou, e aí mandei rodar de novo, ó. Se a gente olhar aqui, aparentemente nenhum erro, né, foi dado. Agora, então, a gente volta lá no nosso navegador. Vou abrir aqui uma pastinha pra gente. Localhost. Bom, primeiro, né?
Tá aqui aquele erro tranquilo, aquele erro que se deu, tá legal. E vamos lá no H2 Console. Olha só, aqui eu tenho aquelas mesmas configurações, tá vendo? Sabe aquele arquivo application-test.properties? Então lá, ó, eu coloquei o mesmo banco que ele sugere para mim, testDB. Eu poderia ter mudado o nome desse banco, tá? Mas eu mantive. O username, ele deixou SA também, igual ele sugere aqui, eu não mudei nada e também não coloquei nem password. Se eu clicar em Connect, olha que legal. Ele criou um banco. Oi. Acho que o meu nem aparece isso aí. Então, precisa aparecer. Se tudo deu certo, se as configurações aconteceram certo, e se essa classe entity que a gente fez deu certo, tá legal. Se ele não conseguiu nem trazer aquela tela, a gente tem que voltar lá, porque deve ter algum errinho que a gente tem que arrumar, tá? Mas aqui tá aparecendo uma tela de login aqui. De login. É. Sério, quer ver? Eu vou só vou encerrar essa explicação aqui, daí você projeta a sua, tá? Tá bom. Para conseguir acessar o H2 Console, então, né? Eu tenho que ver o que está aparecendo aí para vocês. Bom, mas o que eu estou querendo mostrar aqui? Quando a gente se conectou, então, esse H2 é um banco em memória. Startei o servidor, ele leu todas as classes que eu tenho, as classes que estão marcadas como entity, ele sabe que tinha alguma relação com o banco. Aí, quando eu coloquei aquela anotação table, eu identifiquei o nome da tabela, eu coloquei lá TB produto, e aí ele criou aqui para gente, ó, a minha tabela TB produto. Quais são os campos dessa tabela, né? São exatamente aqueles atributos que eu coloquei lá na minha classe. O ID, a descrição, o preço de venda e a quantidade de estoque. Aqui só tem uma coisinha que a gente precisa observar. Deixa eu voltar aqui na classe. A classe produto, eu coloquei aqui, ó, na linha 17, o atributo se chama preço de venda, né? Porque em Java a gente usa esse camel case, né? Começa tudo em minúsculo, a partir da segunda palavra, começando em maiúsculo, né? Então, tanto para preço de venda quanto para quantidade de estoque. Esse mapeamento, ele é tão bem feito que aqui, na hora que a gente vem na tabela, a tabela do banco de dados não é camel case, né? Mas aí ele sabe onde termina uma palavra e começa a outra, e ele coloca um underline de divisão, tá vendo? Então, esse mapeamento de nome também é feito. Obviamente, se eu clicar aqui no TB, vocês já viram esse comando select lá na disciplina de banco de dados, né? O que o select faz? Ele entra na tabela e mostra tudo que tem lá, porque eu não coloquei nenhuma restrição aqui. Se eu mandar executar, não veio nada, obviamente, porque eu só criei a entity, mapeei a entity para a minha tabela do banco de dados, e no futuro eu posso fazer insert, eu posso fazer update, enfim, posso fazer o que for necessário. Tudo bem? Então, como que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso... A gente conseguiu... Descompartilhei. A gente conseguiu isto porque aqui na nossa classe a gente usou as anotações da especificação JPA. Tá certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês links que vão nos auxiliar a quais anotações eu coloco aqui. Obviamente, esta tabela aqui é uma tabela que ainda não tem relacionamento com ninguém, né? Ela está sozinha. Daqui a pouco, a gente vai ter que relacionar essa tabela com o pedido. Porque se vocês olharem aqui no nosso modelo, se eu conseguisse abrir o modelo, né? Aqui no modelo, por exemplo, quando eu for cadastrar o pedido, vocês conseguem ver aqui que eu tenho um atributo chamado produtos e que ele é uma lista de produto? Então, eu vou ter que fazer um relacionamento entre as minhas tabelas. Então, a gente vai usando outras anotações, tá vendo? Agora, a gente vai fazer a nossa tabela cliente, tá? Antes disso, quem teve algum probleminha, quiser compartilhar a tela para a gente olhar, vamos lá.
Rogério, você estava com problema? Pode Apareceu uma compartilhar tela de aqui, novo? Vai professor? lá. Aí todo mundo já fica olhando qual é o erro, né? Porque se aparecer, você já sabe do que se trata. Vamos ver se eu consigo entender o que é, né? Cada hora é um errinho. É essa tela aqui. Coloca SA aí no username. Nada no password, down sign in. Não. Pede para preencher o campo. Vamos lá Tem no que ter a teu mesma coisa. projeto. Essa tela apareceu quando você colocou localhost 8080. Tá acontecendo a mesma coisa comigo. Aí tá tranquilo. Volta lá no teu navegador, só para eu ver o que você colocou. Qual é o endereço que você digitou? Localhost, 8080 e deu Enter. Daí E eu ele te coloquei jogou também aí. o H2 console, ó. Ele me joga aqui. Não importa o que você coloca lá em cima, ele sempre te Tá, redireciona. vamos lá no teu código, vamos ver se tem alguma coisa na parte static. Expande ali dentro de resources, expande static ali pra gente, por favor. Desce. Aí, Sources, static. static. Tem nada. Não tem nada. Porque aí, se você colocar algum HTML aí, ele abre direto aí. Mas tá Aham. vazio. Por isso que tá dando aquele erro. Temos alguns errinhos aí. É erro isso? Deixa eu ver. Tá dando algum erro aí, né? Ó, e H2, ele sabe que o H2 está no domínio H2-console. Quer que aumenta mais aqui, professor? Se você conseguir, aí a gente dá uma olhada. Aí. Qual é a mensagem que está aparecendo no meu? Os demais alunos conseguiram acompanhar? Deu certo com vocês? O que está acontecendo? Me deem um feedback aí. O meu aconteceu a mesma coisa com o Rogério. Tá, vocês dois estão com Visual Studio Code, né? Não sei se é alguma Isso. coisa que a gente tem que fazer de Ih, diferente. será que é isso, então? Não sei. Ah, Tô não, se chutando, for porque são isso, dois ficarei pontos em triste. comum que vocês têm, né? É. Será que ele não está compilando alguma coisa direito? Parece que ele não está conseguindo tratar bem a dependência de segurança, né? Porque se você for lá no POM, a mensagem que está ali está envolvendo alguma coisa de security, né? Se você for lá no POM, ele tem um pacote, uma dependência que é associada a security. Não sei se é isso, né? É isso aqui? Esse aqui, não. O último, né? O último ou penúltimo. Será que se você colocar uma senha e tentar logar, ele funciona ou não? Mas aí, que senha seria essa, né? E que uma pergunta se adicionar, colocaria alguma coisa, aí ele poderia, não sei. Vou investigar, tá? Porque particularmente vocês dois não conhecem code, né? Vou ter que dar uma olhada. E os outros aluninhos que estão usando o STS, deu certo? Conseguiram me acompanhar? Deu um erro. Eu não consegui Deu um acompanhar erro? tudo. Meninos, Rogério e Salef, não desisti de vocês não, tá? Não sei a resposta, mas estou matutando. Mas só para a gente Tá, não tudo ficar bem. muito paradão, vamos ver os dos outros também, tá? Quer projetar aqui quem está com erro, por favor? Deixa eu
Já tá aí para nós que a gente já vai tentando consertar. Tá. Tá vendo a tua URL JDBC? Confere se ela está igualzinho ao que está lá no teu arquivo application-test.properties. Tá dentro de resources. Aí, sobe. Aí, não, desce. Aí, mais um pouquinho. Aí, ó, SRC Main Resources. Expande ele aí. Isso, aí abre o arquivo application-test.properties. É ele que é o último. É ele que está dando o endereço do teu banco, tá vendo? Aquela URL lá tem que ser igualzinha essa daí. Acho que tá diferente lá, né? Isso, dá um Ctrl C aí e bota lá. Isso, vamos ver. Aê, garoto. E vê lá, ó, PB produto, tá vendo? Direitinho, certinho. Só a configuração que tem. Aquilo que tá lá na aplicação, né? Ela permite que a programação consiga entrar no banco. Aqui, como a gente está fazendo no braço, a gente tem que usar as mesmas credenciais, tá? Belezinha? Quem é que estava aí compartilhando? Beleza. Mais alguém quer compartilhar? A gente ainda tem 10 minutinhos de aula, ou mais. O que eu vou pedir para vocês? Mão na massa, né? O que eu quero que vocês façam? Deixa eu voltar aqui no nosso modelo. Eu quero que vocês agora criem uma entidade para o cliente. Do jeito que a gente fez agora, né? Uma tabela isolada. Vamos criar uma entidade para o cliente. Vocês dão conta? Vou dar 10 minutinhos. Tá? Então, anotem aí, ó. O cliente tem os atributos, porque eu vou tirar essa tela daqui, tá? O cliente tem o atributo ID, nome, endereço. Vamos fazer só esses 3 campos. ID, nome e endereço, tá? Se funcionar, depois vocês acrescentem as outras coisas. Tudo bem? Eu vou parar aqui, porque eu vou tentar escarafunchar o erro agora lá do VS Code, tá? Tô aqui, hein? Qualquer coisa me chame.
Rogério Salles, eu achei aqui uma pergunta na web e o cara falava que tinha que acrescentar este código aqui. É uma resposta lá da Alura. Entre nesse link aqui, que ele está mostrando um código que precisa ser acrescentado na classe Security Config. Mantém o código e acrescenta isto. Não estou ainda investigando o motivo disso. Tá, mas... Onde você enviou o código, professor? Oi? Eu botei o link aí. É o link Tá. da página. Aí tem lá a resposta do Rodrigo e ele fala, ó, mantém o código e acrescenta isso aí. Estou aqui analisando o que esse código quer fazer também. Mas é para adicionar mesmo no securityconfig.java ou No é para colocar na... securityconfig.java. Ah, tá. Seria, né? Devia ter colocado o código todo aqui. Tô chutando. Vamos ver se eu acho outra. Que estranho, aqui não tá dando, porque eu justamente estou tentando colar no Java. Não foi? Não. Deixa Tem eu que verificar. colar em algum lugar, parece. Eu Vamos acho que tem que procurar colar no aqui. Properties, não tem? Pelo menos a sintaxe parece a mesma. A sintaxe parece, mas ele falou... Vamos voltar aqui que eu já fechei já. Ele não falou na classe Security. Vou voltar aqui. Ah, nossa, eu tava olhando o negócio errado. Meu Deus. Tá olhando de cima, né? É o de baixo. Eu tava olhando de É lá na cima, eu tinha esquecido. resposta. É. Mas também eu não sei onde é que vai colar isso aí, tá? Esse negócio de ficar remendando código não saco. Isso é engraçado. Deve ter alguma restrição aí no VS Code, né? Porque... Bom. E aí, pessoal, conseguiram já fazer o mapeamento da classe cliente? Sim! Professora, eu estou tentando mandar no GitHub aqui. Qual que é? O que tem que mandar para a senhora ali, aí, colocar O no link... Ava lá? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. É só o link lá da barra de navegação. Deixa eu abrir aqui o meu. Então eu já fiz certo, então. Só copiar aqui em cima o curso, a Lura aí. Aqui, ó. Deixa eu ver, acho que eu tô conectado. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui o meu. Eu tenho aqui o supermercado. Esse cara aqui, ó. Esse endereço aqui da barra, endereço, você copia e cola lá para mim, porque ele é um repositório público, né? Ah, sim. Obrigado, Então, professor. Já fazer isso aí. Consegui Isso. mandar para o Git. Fico feliz. Fico feliz. Agora só falta fazer essa parte que a senhora fez agora aí, mas esse eu já me perdi tudo aí. Tá. Assistir a aula novamente. Eu vou fazer agora para o cliente junto. Então, você acompanha que é a mesma coisa do produto, tá? Beleza. Bom, então, eu não sei se vocês conseguiram fazer a tarefinha que eu pedi agora, né? Mas, vamos lá. Eu tenho que ficar descompartilhando toda hora, porque o navegador não consegue mudar de aba, tá? Acho que eu tô com muita aba aberta. Compartilhando novamente. Então, vejam, aqui a gente tem o cliente.
Nós vamos fazer um mapeamento do cliente da mesma maneira como a gente fez o mapeamento para o produto, tá? Depois, em vídeos Consegui, professor. complementares... Oi, conseguiu? Acho que sim. Ah, muito bem. Muito bem. Então, eu vou fazer aqui, você vai acompanhando, tá? Qualquer coisa você me grita aí que eu fizer alguma coisa errada. Tá. Fiz o teste que eu acho que deu. Ah, legal. Então, olha só. O cliente, vou fazer ele isolado, tá? E depois, quando a gente for fazer a classe pedido, aí a gente vincula o pedido ao cliente, pedido ao produto, tá? Que aí vai ficando mais sofisticado nossa questão do uso das anotações JPA. Mas o cliente, a gente vai fazer os moldes do produto. E para simplificar, né, por conta do horário, eu vou colocar só 3 atributos, tá? O ID, o nome e o endereço. Só esses 3 campos. Se funcionar, der certo, depois a gente vai lá e acrescenta os outros atributos e toca o barco, beleza? Então, eu venho aqui. Se nós viermos aqui no nosso pacote Entities, a gente já tem aqui a classe produto, né? Deixa eu fechar o que me interessa mais. A gente tem aqui a nossa classe produto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu poderia muito bem clicar aqui em produto, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V e copiar, mas vamos fazer passo a passo de novo para fixar, tá? Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui em cima do pacote, New Class. Tá? Qual é a classe que eu quero criar agora? Eu vou criar a classe cliente. Veja que ela já está no pacote Entities. Então, ela é uma entidade e vai ficar nesse pacotinho certo. Ah, professora, criei no lugar errado. Não tem problema, você clica em cima dela e arrasta para onde você quiser, caso tenha feito errado, tá? Os males, o menor. Vou dar um duplo clique aqui na aba cliente para expandir aqui a minha tela. Muito bem. Quais são os atributos que eu quero com o meu cliente? Vai ser o ID, o nome e o endereço. Só isso. Sempre trabalhando com atributos privados, tá? Então, o ID, ele é inteiro. O nome é um string. E o endereço é um string também. Beleza? Tá aqui. Bom, próximo passo. Se os atributos são privados, a gente precisa de métodos construtores, tá? Toda vez que eu tenho uma classe, esta classe vai gerar objetos. Como é que uma classe gera objeto? Quando a gente coloca lá new cliente, eu estou instanciando a classe, então eu preciso ter o método construtor. É um padrão a gente criar 2 versões do construtor. O construtor vazio, que cria um objeto vazio, e o construtor que recebe parâmetros. Se eu precisar, eu crio um novo objeto e já defino o valor de cada atributo. Quem faz isso para mim? Clica com o botão direito, Source, e vem aqui, ó, Constructor, Generate, Constructor Using Fields. Clica nele. O primeiro construtor que eu quero fazer é o vazio. Então, eu desmarco todo mundo, clico em Generate. Tá aqui. Tá certo? Muito bem. Depois, clico com o botão direito novamente. Generate, Constructor Using Fields. Agora, todo mundo marcado. Os parâmetros estão aqui, tá vendo? Ele vai alocar espaço de memória e já vai povoar isso tudo aí para mim. Legal? Agora, o que nós vamos fazer? Como os atributos são privados, clica com o botão direito, Source, e vamos gerar Getters and Setters. Para todo mundo. Então, seleciona todos os campos. Tá aqui. Clica com o botão direito novamente, Source, e agora a gente vem aqui, ó, Generate Hashcode and Equals. Isso vai nos auxiliar no futuro, quando a gente estiver manipulando as tabelas, tá? Opa, peraí que eu fiz uma coisa errada. Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Bom, de novo, clica com o botão direito, Source, Generate Hashcode and Equals, e eu só vou deixar o ID para ser usado, tanto nas comparações quanto para a geração do hash, tá? Beleza? Ok. Teve um item que eu deixei passar
na entidade produto, tá? E a gente vai ter que acrescentar lá. Esses objetos, eles vão transitar pela rede. Deixa eu mostrar aqui a nossa arquitetura. Fazer quadradinhos assim é muito simples, né? Mas, quando eu estou trabalhando com o meu arquivo em camadas, eu tenho objetos saindo de um pacote e indo para outro, tá? Quando existe, e depois que eu tiver um objeto aqui na camada de serviço, eu vou mandar para a camada de cima e depois eu vou mandar para o front-end. Então, quando eu tenho objetos saindo de uma camada e indo para outra, a gente precisa fazer uma coisa chamada serializar esse objeto. Eu converto toda essa estrutura aqui de classe para uma sequência de bytes, tá certo? E é essa sequência de bytes que trafega pela rede. Quem faz isso é essa interface que a gente precisa colocar aqui, ó, implements, deixa eu dar um control, serializable, essa aqui, ó. Então, a nossa classe, ela precisa ter essa implementação aqui com ele, tá? O que eu estou dizendo? Olha, quando você precisar que esse objeto saia de um nível e trafegue pela rede para chegar num outro pacote, ele vai ser convertido para uma sequência de bytes e aí vai sendo transmitido, tá? Como se fosse uma stream, né? Eu pego e vou transmitir no meu objeto, tá? Então, é importante. Todas as entidades, elas precisam disso. E aí, ele começou a dar esse warning aqui, né? Se você clicar aqui, ó, ele vai te dar essa opção aqui, ó, Add Default Serial Version ID. E aí, ele acrescenta um campinho aqui, tá? Isso é padrão. A gente precisa fazer isso também no produto, tá? Meninos, Salef e Rogério, tentem fazer isso e vejam se resolve o problema, porque isso aqui é um problema de segurança, tá? Talvez dê algum... Implementar a serialização? Testa aí, vê o que dá, agora que me ocorreu isso. Tá bom? Então, ó, o que a gente fez? A gente criou aqui os nossos 3 atributos, criamos o método construtor vazio, criamos um método construtor com todos os parâmetros, criamos get e set para cada um dos atributos privados, mais aqui para baixo. Criamos um método hashcode e um método equals para uso futuro, tá aqui também, tá? E por último, a gente colocou aqui o implements serializable. Por conta disso, ele pediu para a gente criar uma versão, né, da serialização que a gente tem. Tá bom? Isso aqui foi o início. Agora, o que a gente quer fazer? Agora a gente quer mapear esta classe para o nosso banco de dados. Se nós voltarmos aqui na classe produto, a gente vai ver o que nós fizemos. Ó, a gente colocou duas anotações. A anotação entity. Só essa anotação já é suficiente para falar que esta classe vai se relacionar com alguém no banco de dados. Só que aí depois a gente coloca table para indicar qual é a tabela que nos interessa. Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui e vou colocar aqui no cliente. Aqui a gente muda a tabela. Era esse exercício que eu estava fazendo há pouco e estava dando erro. Aqui o meu TB não é mais o produto, né? Essa minha entidade cliente, ela vai ser mapeada para a minha tabela cliente. Legal? Muito bem. E observe que ele já botou aqui um import para mim. Agora, quem vai ser a chave primária do meu cliente lá na tabela? Vai ser o ID. Então, aqui eu vou colocar a anotação ID, tá certo? E pode ser que eu queira fazer esse ID também ser autoincrementável lá no meu banco. Então, eu vou copiar aqui o código, tá? Para eu não correr o risco de escrever errado. Coloco aqui, ó. Generate value, e a estratégia é a identity. Então, é um autoincremento que esse meu banco vai fornecer para mim. Vou salvar. Aqui ele está dando um erro aí. Se eu der um Ctrl+Shift+O, eu importo aqui o JavaX Persistence ID, JavaX, né?
E aparentemente está tudo tranquilo, vamos salvar. Nenhum errinho na minha classe cliente, tá vendo? Não tem mais o xizinho vermelho aqui. Vou voltar aqui para esse status. Vou clicar aqui, ó, aqui embaixo, nessa área inferior, à esquerda. Botão direito. Vou dar um restart. Está carregando tudo aqui. Aparentemente nenhum erro, né? Vamos voltar aqui para o nosso navegador. Ah, fechei. Deixa eu abrir aqui mais uma linha. Então tá aqui, localhost. Primeiro, vamos ver se o Tomcat está legal. Agora a gente coloca aqui o H2. Tá aqui, ó. Percebam que eu estou aqui com as configuraçõezinhas padrão, por isso que eu não preciso nem me atentar a ela. Vou dar um connect e ó, aqui, ó, duas tabelas, porque a gente tem duas entities lá no nosso projeto, né? A tabela cliente, que a gente acabou de criar, ID, endereço, nome. Se nós expandirmos aqui indexes, a gente vai ver a chave primária, ó, primary key. Quem é a primary key? Ela é única, porque eu até coloquei lá que ele é um autoincremento, né? E a primary key é o campo ID. Para o produto, eu tenho aqueles 4 atributos como sendo mapeados aqui para minha tabela. Se formos aqui em indexes, a gente vai ver que o primary key dele também é o ID, né? Porque também tem um campo chamado ID e também é único, tá certo? Então, esse é um banco que existe em memória enquanto a gente está com esses servidores aqui levantados. Quando a gente encerrar, ele joga tudo isso fora e a gente faz outras coisas, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Eu sei Professora, que... Pois não. acho que a gente não conseguiria, eu e o Rogério, acho que a gente não conseguiria por causa que a gente não está tendo acesso nessa página, né? Pra Não fazer. deu certo mesmo colocando esse serialize, não mudou nada? Não, por causa que aí não daria nem pra a gente criar essas, porque dependeria do H2, não dependeria ou não? Então, é porque ele não está levantando o banco H2 para vocês porque está dando um erro de segurança, né? Vocês viram o errinho que está dando aí? Aí eu achei Sim. que talvez com essa implementação da serialização poderia resolver. Não sei, tá? Tô chutando. Bom, Professora, pois não. eu acho que, pelo menos aqui, eu acho que no console, acho que eu descobri a mensagem de erro, pelo menos aqui, mas Do não é que se tecnicamente trata? um erro, mas é um treco gigante. Posso mandar aqui no chat? Pode mandar. Pode mandar. Deixa eu só... Então, pessoal, para quem conseguiu fazer, isso aqui é um pouquinho chatinho a gente começar a trabalhar com essas anotações, né? Mas daqui a pouco isso vai entrando na nossa rotina e a gente vai sabendo que cada uma tá para que serve, tá? O importante é que a gente está querendo mapear o que a gente tem em termos de classes e objetos para o que a gente tem em termos de tabelas e relacionamentos no banco de dados, tá? Aqui, hoje a gente se ateve à anotação da entidade e dizendo a qual tabela ela está se relacionando e fazendo uma anotação aqui para qual é a chave primária, tá certo? Eu vou gravar um vídeo complementar para vocês, isso vai ser quinta ou sexta-feira, porque antes disso não vai dar jeito, para eu apresentar para vocês como que a gente faz o mapeamento. Eu vou mostrar nesse vídeo como é que a gente faz o mapeamento envolvendo a classe pedido, porque a classe pedido ela já é mais sofisticada, dados esses relacionamentos que ela mantém aqui, tanto com o cliente, que é um relacionamento do tipo um para muitos, né? Um pedido é de um cliente, mas um cliente pode ter muitos pedidos, e também o relacionamento que ela mantém com o produto, porque aqui é um relacionamento muitos para muitos. Um pedido pode conter muitos produtos e um produto pode fazer parte de muitos pedidos. Então, o que a gente vai fazer? No nosso código, nós vamos ter duas entidades, a entidade pedido e a entidade produto. Só que nós vamos usar as anotações @many to many, muitos para muitos, e a gente vai fazer umas configurações de tal forma que quando a gente rodar o nosso projeto, ele vai criar a tabela associativa. Então, a gente vai ter a tabela pedido,
a gente vai ter a tabela produto e ele vai criar uma tabela associativa produto pedido, sabe? Para que a gente consiga ter esse relacionamento muitos para muitos. Mas eu vou fazer um vídeo bem detalhadinho para vocês verem. Eu peço que vocês assistam, porque daí na próxima aula a gente já consegue fazer mais coisas a partir daí, tá? Não vai ter muito mais do que isso. Vão ter outras anotações além dessas que a gente já viu, tá bom? Então, daí quem já conseguiu fazer, eu libero, pode descansar. Eu vou subir esse projeto lá no meu GitHub e mando o link para vocês também, tá? E é isso. É isso. Agora eu vou ficar aqui. Quem tiver erro, a gente vai tentando resolver aqui. Tem 2 mensagens no chat. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deu tudo certo do Gabriel. Boa noite. Beleza, obrigada. Deixa eu ver o erro agora que veio aqui no chat. É um erro grandão. Olha aqui. É um erro de segurança. Deixa eu copiar esse erro aqui para ver o que o Google me diz. Estou olhando aqui, tá, Rogério e Sala? Tem um secret password gerado. Será que ele funciona aqui? Vamos tentar. Toda hora que você começa o Spring Boot, ele fala, using generate security password. Mas ele não dá nenhum login, então não tem. Professora, quando eu tento fazer o login aqui, ele aparece no console para mim. Initializing Spring Dispatch Serverlet. E aí dá o Dispatch Serverlet. É alguma coisa de segurança isso aí. Tá pegando. Esse erro do cookie é normal, né? Não tem. Não, porque não tem problema. Ah, tá. Lá na classe Security Config de vocês, tem um método. Peraí. Vixe, agora eu tô tendo problema com a minha classe de teste aqui. Ai, senhor. Vocês têm um método configure, né?
Faz sentido não mudar isso. Eu achei aqui uma resposta no Spring Boot do cara falando que ele tá preso no mesmo dispatch serverlet. Ele fala para adicionar um tal de Spring Boot Application Exclude Security Auth Configuration Class. Mas eu tento colar e não Mas funciona. acrescentar onde? Que ele Então, sugere? deixa eu mostrar aqui. Que o cara falou, tá. Quando eu começo, ele fica travado aqui. Uhum. Aí eles falaram, adiciona. Os dois ainda falaram para adicionar isso ali. Mas aí quando eu tento adicionar aqui, no caso, ele não funciona. Porque aí tá fora da classe, né? Será que tem que colocar aqui dentro, então? A gente ficar chutando não funciona, né? A gente precisa olhar bem direitinho mesmo o que é que ele quer que faça. Só tirar o security, professor, ninguém vai perceber. Tudo bem, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Professor, não pode ser o problema que a gente está falando para ele usar o perfil de testes e no POM ele está colocando o escopo no runtime? Não, porque eu acho que o que está com runtime é o que a gente ainda não está usando, né? Deixa eu ver. Então, meu H2 está com runtime, que está passando para teste aqui, Deixa eu ver como é que está meu no ponto. POM. O meu também está com runtime aqui. Não, aqui, esse aqui tem a ver com a hora que ele está fazendo empacotamento, sabe? O meu também está com runtime, não está dando problema. Agora o meu deu um erro quando eu troquei para o escopo de teste. Então. Isso aqui, ele precisa carregar isso daí em tempo de execução, né? Quando você está executando, ele tem que carregar. Eu achei um site aqui, mas eu tenho medo. Vai fazer isso aqui, eu não estou entendendo exatamente o código que ele está querendo. Mas vamos dar um chute aqui, ó. Vou colocar o código aqui para vocês colocarem lá na classe Web Security Config. Vou botar aqui. Esse código aqui, que eu estou mandando aqui no chat, ele pede para colocar lá na classe Security Config, lá tem o método já configure, tá vendo? Comenta o que está lá e bota esse método aí. Vamos ver o que acontece. Não sei se vai funcionar, não. Mas... Então a gente vai tirar até o if, então. Só tira o método configure, né? Protect, void, configure. Deixa eu abrir aqui para ver até onde é que ele vai. Vai da linha, aqui no meu ele está indo da linha 25 até a linha 33. Comenta isso daí e bota essa versão que eu coloquei aí. Professora, no meu aqui, eu estou tentando dar o run as lá para ele mandar lá para o localhost lá, só que não tá indo.
Quer... Dando um erro aqui de Start Application Contest. Compartilha aí com a gente, por favor. Peraí. Aqui, ó. Start. Você está com um erro na classe, né? Abre lá a classe Security Config, por favor. Vendo que ela está com um xizinho vermelho aí? Não, lá mesmo onde você estava indo. Lá do lado esquerdo. Peraí, professor, deixa eu... Security Config já... Isso. Aí dá um duplo clique ali em cima. Lá, ele abriu aqui em cima, né? Security Config pra gente. Dá um duplo clique na aba dela lá em cima. Aí, deixa eu botar o erro. Ah, isso aí é o seguinte, isso aí é import errado. Vai lá em cima, lá na linha 1, onde tem aquele xizinho vermelho, clica aí nesse maisinho. Então, clica no maisinho. Isso. Tira essa telinha tudo aí da nossa frente. Clica fora, que some tudo. Isso. Apaga todos esses importes. Todos eles. Desse Tudo, geral. Apaga todos os importes. Isso. Pronto. Sobrou um E e um ponto e vírgula ali, pode arrancar também. Beleza. Agora coloca Ctrl Shift O. Agora ele vai te auxiliar nos importes. Muita atenção. O problema é o seguinte, em vários pacotes existem classes com o mesmo nome, tá? Então você tem que aí, nesse caso, escolhe a segunda opção, Course. Isso. Next. Aí você escolhe a segunda opção. Next. E nessa aí a primeira opção. E Finish. Salva, geral, e o errinho sumiu, né? Deveria. Deixa eu fazer aqui o... Ele ainda está com erro. Não tem que rodar de novo? Não. Volta lá, ainda está com erro. Lá no Security Config tem alguma coisa. Tá vendo que agora deu erro? Não consegue rodar. Está rodando, professor. Mas vai dar erro. Não. Viu? Deu Já deu erro. erro. É porque a tua classe Security Config continua com erro. Abre ela de novo aí para nós. Ah, é porque tá faltando uma linha aí. Tá faltando a linha. Dá um enter aí. Não, desmarca tudo, né? Dá um enter pra gente. Na linha 1 aqui? Isso, na linha 1. Dá um enter aí. Aí coloca aí package. Package. Peraí que eu vou botar. Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui no chat para você o comando que você tem que botar isso. Tá faltando o pacote dela. O meu projeto se chama Supermercado, tá? Acho que o seu também, né? Sim. Então, vou botar aí, ó. Coloca essa linha aí. Deu? Eu tô tentando achar o chat aqui. Rogério Salaf, alguma novidade? O código melhorou ou piorou? Não deu em nada. Só choro, né, professor? Só choro e desespero. Eu tentei combinar o que você mandou junto daquilo que a Laura mandou, também juntar outra solução que eu mudei. Você vê que nada. tá todo mundo falando mais ou menos, a gente só precisa achar o que de configuração tá errado aí, né? Uhum.
Eu até tentei desabilitar meu firewall aqui para ver se era alguma coisa assim. Mas... Eu acho que não é, não. Eu acho que é código. O duro é que assim, você fica meio que vendido, né? Numa IDE a configuração tá toda belezinha, por que que na outra não funciona, né? Se a gente fez os importes, sei lá se alguma dependência não foi baixada aí, mas não é o caso. Não sei. Vamos ter que investigar, tá, meninas? A gente vai fechar a aula com esse débito aí. Agora deu